Lei ou ato normativo federal ou estadual? Pergunta-se: pode-se, por ação popular ou por ação civil pública, atacar lei ou ato normativo federal ou estadual? Literalmente, a Constituição concebe a ação popular como anulatória de ato e não como declaratória de inconstitucionalidade de norma jurídica. Seu artigo 102 estabelece: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente, letra a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Cabendo ação direta de inconstitucionalidade da competência do Supremo Tribunal Federal, o juiz que conheça de ação com tal objeto estará usurpando sua competência. Cabe reclamação. A ação popular, via processual eleita pelo autor, não pode ser utilizada como alternativa à não propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de uma ampliação indevida do rol de legitimados previsto no artigo 103 da Constituição da República. Tal instrumento processual tem como objetivo anular atos administrativos lesivos ao Estado e não a anulação de atos normativos genéricos. Em sentido contrário, sustenta José Afonso da Silva que o artigo 5º, 73 da Constituição não distingue. Logo, qualquer que seja a natureza do ato, é possível impugná-lo em demanda popular, salvo a hipótese de atos jurisdicionais. Não se trata, no caso de ato legislativo, de ação direta de inconstitucionalidade, porque não se ataca a lei em abstrato, mas a lesividade que dela decorre. Ora, se, por não distinguir o artigo 5º, 73, deve-se considerar nele incluído o ato legislativo, é ilógico distinguir para excluir o ato jurisdicional. Por outro lado, uma ação popular de inconstitucionalidade de lei lesiva, tendo eficácia erga omnes, certamente implicaria a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, competente para julgar a ação direta de inconstitucionalidade. Guilherme Amorim Campos da Silva e André Ramos Tavares também sustentam a possibilidade de ação popular para a declaração de inconstitucionalidade de lei. Isso, porém, implica a possibilidade de alteração do ordenamento jurídico por juiz singular ou por tribunal local, o que parece inadmissível. Admite-se que o juiz recuse a aplicação à lei que considera inconstitucional, a partir da ideia de que essa declaração incidente a respeito de questão prejudicial não integra a decisão, mas seu fundamento. Embora o novo Código de Processo Civil estenda a coisa julgada à questão prejudicial, isso não ocorre quando o juiz afirma incidentalmente a inconstitucionalidade de lei, porque, nos termos do mesmo Código, para isso ele precisaria ser competente para resolvê-la como questão principal. É lícita, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a arguição incidental de inconstitucionalidade de norma tributária em sede de ação civil pública, porquanto, nesses casos, a questão da ofensa à Carta Federal tem natureza prejudicial, sobre a qual não repousa o manto da coisa julgada. Lei ou ato normativo municipal. Cabe ação popular ou ação civil pública contra a lei municipal em tese? Neste caso, não há o óbice do artigo 102, inciso 1º, letra A, da Constituição, porque não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal, e a competência do Tribunal de Justiça local limita-se à declaração de inconstitucionalidade em face da Constituição do respectivo Estado. É inconstitucional, decidiu o Supremo Tribunal Federal, a criação pela Constituição local de ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Federal. Em face do artigo 125, parágrafo 2º da Constituição da República, o único parâmetro admissível é o da própria Constituição do Estado.
Em se tratando de lei municipal, o controle de constitucionalidade se faz pelo sistema difuso e não concentrado, ou seja, apenas no julgamento de casos concretos e com eficácia inter partes e não erga omnes, quando confrontado um ato normativo local com a Constituição Federal. Observa-se, mais uma vez, que a Constituição Federal concebe a ação popular como anulatória de ato, e não como declaratória de inconstitucionalidade de norma jurídica. Decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação popular. Impugnação à Lei Municipal número 16.050/14, Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, sob a alegação de sua ilegalidade e lesividade. Inadequação da via processual eleita, por não se destinar a ação popular a discutir os critérios adotados na elaboração da lei, mas sim a anulação de eventual e efetivo ato administrativo, lesivo ao patrimônio público ou ao meio ambiente. Vereador da Câmara Municipal de São Paulo ajuizou a ação popular, impugnando lei municipal estabelecendo a política de desenvolvimento urbano e o plano estratégico do município de São Paulo, porque em conflito com o Estatuto da Cidade e por permitir a instalação de atividades não residenciais em zonas especiais de preservação cultural. Confirmando a decisão de primeiro grau, afirmou o Tribunal de Justiça de São Paulo ser inadequada a ação popular para discutir os critérios adotados na elaboração da lei. Frisou que a efetiva existência de um ato administrativo lesivo ao patrimônio público ou ao meio ambiente é pressuposto indispensável para a utilização da ação popular, o qual não se caracteriza pela mera perspectiva do potencial de uma lei para gerar atos lesivos futuros, sob pena de usurpação da função de controle de constitucionalidade das leis, o que se daria na espécie com o uso indevido da ação popular como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Afirmou que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ação popular pressupõe a existência de um ato administrativo. Não basta a perspectiva de vir a ocorrer tal ato, mesmo frente à lei determinando sua prática. Em outro caso, disse o ministro Humberto Martins, o STJ vem firmando o entendimento de que é possível a declaração de inconstitucionalidade incidente tantum de lei ou ato normativo federal ou local em sede de ação coletiva. Todavia, em caso, a dita imoralidade perpetrada pelo recorrente equivale à inconstitucionalidade da lei municipal, sendo certo que a ação popular é via imprópria para o controle da constitucionalidade de leis. O reconhecimento da inconstitucionalidade alegada, mesmo em decisão de primeira instância, terá eficácia erga omnes, com efeito geral e abstrato, abrangendo todos os contribuintes de IPTU do município do Rio de Janeiro, subvertendo todo o sistema de controle de constitucionalidade adotado pela legislação brasileira. Inadequação da via eleita. Conclui-se, pois, que também não cabe ação popular contra a lei ou ato normativo municipal em tese, dificuldade que se pode transpor, em casos como de aumento indevido do subsídio dos vereadores, impugnando-se o pagamento, com fundamento na inconstitucionalidade da norma em que se fundamenta.